início às apresentações dessa manhã. Hoje, até o horário do coffee break, nós teremos 2 apresentações, né? A primeira vai ser o Narciso, que vai falar sobre aplicações de dicroísmo magnético. São experimentos que eles podem ser realizados hoje na linha XDS e no Sirius, na linha EMA. Ele vai ter 40 minutos para apresentar e depois vai vir o Francisco, que vai falar sobre as aplicações de infravermelho, tá bom? Vocês podem fazer questões durante a apresentação, mas se estender um pouco, né, ou forem coisas bastante específicas, a gente prefere que deixe para o coffee break, tá bom? Então, Narciso, pode começar. Bom, obrigado, Cris. Eu vou falar aqui um pouco rapidinho sobre magnetismo. Só antes de começar, quem de vocês trabalha com magnetismo ou teve alguma interação ou sabe o que é magnetismo? Poucos, né? Tá. Não, então, infelizmente para os outros eu não fiz uma introdução sobre o que é magnetismo. Espero que vocês saibam o que é. Bom, depois eu defino o que é. Só que no fim, se for ver de aplicações, isso está muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Bom, você pode ter a visão pictórica lá de um ímã. Então, magnetismo basicamente você tem uma força magnética, tem um campo magnético que faz com que alguma coisa que tem essa propriedade de magnetismo seja atraída por outra. No fim, um material magnético é definido pela diferença de população de elétrons de spin-up e spin-down, que eles lhe dão um momento magnético. Mas, no fim, nem tecnologia em si, por exemplo, todos os computadores usam algumas propriedades de magnetismo, o GMA, dispositivos de armazenamento, trens de alta velocidade, alto-falantes, esse microfone. Enfim, isso está em volta de nós mais do que a gente imagina. Mas isso aqui é uma escola de síncron, então vamos ver o que é que o síncron pode contribuir para estudar magnetismo. E aí a gente volta ao que não lembro se foi o Ricardo ou o Túlio ou o Pedro falou, que é a espectroscopia de absorção de raio-x. Que aí vocês lembram, imagino que vocês lembram bem o que é isso. Você tem um fóton que aí chega num elétron de caroço e arranca ele e joga lá para o contínuo. E aí esse fotoelétron aqui no contínuo vai ter algumas interações eletrônicas ou com as nuvens eletrônicas dos átomos vizinhos, ou com o mesmo mortal desse átomo, e vai, ao você ter a energia desse fóton arrancando esse elétron, você vai ter o aparecimento de uma borda de absorção. Bom, isso vocês sabem melhor que outras pessoas agora, só que aí o que eu quero falar não é bem de espectroscopia de absorção, só que de dicroísmo circular. Que se eu jogo uma luz que agora é circularmente polarizada, na verdade ele vai arrancar o fotoelétron também, só que esse fotoelétron, quando vai lá para o contínuo, ele agora, por causa de um efeito chamado efeito Fano, ele é sensível apenas aos estados quânticos. Ele só pode ir para um estado quântico que tem, digamos, o spin para cima. Só que aí depois, se eu faço um outro experimento e em vez de jogar a polarização circular à direita, digamos, e eu jogo polarização circular à esquerda, e aí nesse caso eu vou ter o meu fotoelétron lá em cima, ele só vai poder ir para um estado quântico que é spin para baixo. Tem um número quântico de spin para baixo. Se eu faço esses 2 experimentos, basicamente eu estou fazendo esse experimento aqui, que é um experimento de espectroscopia de absorção. Eu faço 2 experimentos de espectroscopia de absorção, nos 2 casos. Se eu tiro a diferença de um pelo outro, no fim eu estou subtraindo toda aquela questão do salto de absorção, de efeitos estruturais, de várias outras coisas, e eu vou ser sensível à diferença da densidade de estados de spin para cima e spin para baixo. Isso vem lá da regra de Rutherford, que é proporcional à densidade de estados. Ou seja, um experimento de dicroísmo, basicamente o que eu sondo é a diferença de população entre spins para cima e spin para baixo.
que isso no fundo é a definição de um material magnético. O material magnético vai ser quando ele tiver essa desproporcionalidade. E é isso que basicamente a gente vai sondar aqui. Bom, nesse caso é o material preferido do Ricardo, a Europa, que você tem uma diferença de população entre os 4F, 4F7 spin para cima e 0 spin para baixo. E aí você tem um dicroísmo bem grande. Mas aí, então, isso eu fiz fazendo os dois experimentos e invertendo a polarização. Só que aí, em outros casos, isso também é equivalente a você, em vez de inverter a polarização, você precisa da polarização circular, mas você mantém a polarização circular fixa e você inverte o campo magnético. Isso se dá porque você tem o seu material magnético lá. Você aplica um campo, você alinha os spins numa certa orientação. Quando você alinha essa banda aqui de uma certa forma. Se você inverte a direção do campo magnético, você simplesmente inverte isso daqui também. Então, se você faz um experimento com um campo magnético numa direção e o outro campo magnético na outra direção, é mais ou menos equivalente a você ter uma polarização circular à direita e circular à esquerda. No fundo, é um pouco mais que isso. Na prática, então, em teoria eles são mais ou menos equivalentes, só que na prática o ideal é que você faça as duas coisas. Você tanto inverta a polarização quanto inverta o campo magnético, porque tem alguns artefatos que aparecem ou em um ou em outro. Por exemplo, em polarização, dependendo da forma que você usa para gerar a polarização, você pode ter de um lado a polarização esquerda é um pouco diferente da polarização à direita, ou no campo magnético você pode ter alguns efeitos de coercividade do ímã ou alguns efeitos do ímã. Mas assim, no fim, na prática, no experimento que a gente faz, a gente muda a polarização e muda o campo magnético e tira a diferença dos vários espectros de absorção e aí você tem um sinal de XMCD. Mas aí, para que é que serve esse negócio? Bom, essa apresentação eu fiz há, sei lá, acho que quase uns 10 anos atrás, eu tenho que lembrar o que é que tem aqui. Só que aí, um pouco de histórica de dicroísmo. Na verdade, esse aqui é o primeiro espectro de dicroísmo medido, foi em 87, que, bom, o pessoal lá da Alemanha mediu, na verdade eles mediram na borda K do ferro, que era uma condição não otimizada, mas tudo bem. E aí depois o pessoal fez bastante teoria para entender os processos de dicroísmo magnético ou outros dicroísmos lineares também, que é esse caso aqui. E aí, além disso, também, assim, eu não vou mencionar aqui, não vou falar sobre isso, mas tem vários outros tipos de dicroísmo de raio-x que podem ser medidos, sondam outros tipos de propriedades, como dicroísmo linear e circular natural. Bom, tem o dicroísmo circular magnético, que é o que eu estou falando, mas tem também o dicroísmo linear, que o pessoal da PGM faz, espalhamento ressonante magnético, dicroísmo magnético quiral, e várias outras coisas. Mas assim, aqui o que eu queria dar ênfase é essa parte aqui, do dicroísmo circular magnético, que estou sondando a diferença de população das densidades do estado final. Então, disso eu vou mostrar basicamente alguns exemplos são exemplos de coisas que já foram feitas, mas que demonstram a potencialidade dessa ferramenta. Como seletividade do elemento químico, as regras de soma, que eu acho que o Pedro mencionou ontem, um pouquinho de autoexpressões, seletividade orbital e também a combinação com outras coisas. Refletividade magnética é outra coisa interessante que talvez o pessoal da PGM faça também, não sei. Eu já fiz um pouco disso em outros lugares, mas eu não vou mencionar aqui. Basicamente você faz os experimentos de refletividade, que acho que vai ter uma prática sobre isso, para ver informações das camadas em filmes finos, por exemplo, informação de espessura, essas coisas, só que você adiciona o contraste do dicroísmo magnético. Então, você, em vez de simplesmente ver camadas as atômicas lá dos filmes finos, você sabe, por exemplo, você tem uma camada de um filme que é bem espesso, mas aí lá dentro
você tem uma distribuição de spins bem como se fosse multicamadas de spins lá dentro. Com essa técnica você consegue sondar qual que é a distribuição de spins dentro de uma camada. Ou microscopia magnética, que é... Bom, você faz microscopia olhando o magnetismo. Mas vamos mencionar aqui. Então, de seletividade ao elemento químico, isso é uma coisa bem... Bom, vocês viram... Todo mundo lembra que espectroscopia de absorção de raio-x é seletiva ao elemento químico, certo? Você está olhando para uma borda de absorção, então você vai ver apenas o elemento que você está sondando naquela borda de absorção. Dicroísmo também é a mesma coisa. Você vai fazer o dicroísmo, mas você está sondando uma borda de absorção. Então você vai ver apenas o magnetismo daquele elemento que você está sondando. É diferente de magnetização macroscópica, que é o que normalmente se faz em laboratórios de universidades, que você sonda o magnetismo global do material. Aqui a gente consegue ir para um elemento químico dentro do composto e saber qual que é o magnetismo daquele. Nesse caso aqui, por exemplo, nos pontinhos foram medida de dicroísmo magnético, e aí as linhas é uma medida de magnetização desse composto. Na verdade é um supercondutor, parecido com os cupratos. Só que aí os pontinhos, na verdade, ele foi feito nessas camadas aqui, que é de rutênio. E aí, só que nesse composto a supercondutividade o que foi determinado é que está nessas camadas aqui de cobre. Então esse é um exemplo de, por exemplo, apesar de supercondutividade e magnetismo serem antagônicos, um destrói o outro, esse é um exemplo que eles conseguiam coexistir, mas aí, posto o exemplo CD, a gente mostrou que ele coexiste, mas se o magnetismo está isolado em uma camada e a supercondutividade está em outra camada. Então é uma forma de você sondar onde está o magnetismo do meu material. E aí aqui você consegue relacionar o magnetismo daquele elemento com o magnetismo global do sistema. Onde? Isso aqui? Aqui? Isso aqui? Porque é ferromagnético, né? Então você tem ferromagnetismo aqui e aqui tem supercondutividade, mas é uma coexistência de ferromagnetismo com supercondutividade. Idealmente sim. Porque a questão é, se você tem uma amostra lá, mas você não sabe se tem magnetismo dela, ou se você não tem nenhuma informação dela, você não vai conseguir especificar na proposta que tipo de campo magnético você precisa, qual a temperatura que você precisa. Então, alguma informação prévia sobre a propriedade global do material é ideal, porque isso é uma coisa que você consegue fazer em laboratórios, coisas mais convencionais. E aí vir para cá e tentar medir um dicroísmo, assim, de vez em quando aparece e a gente acaba tentando medir, ou às vezes acaba a gente fazendo. Mas você tentar medir dicroísmo sem saber nada de aonde procurar, e aí ficar na dúvida se você não observar o dicroísmo, mas você não sabe se é por algum detalhe experimental ou se é porque a amostra é não magnética, é mais problemático. Idealmente, o ideal é que você tenha alguma informação prévia. Vai ser preliminar, mas alguma informação prévia. Beleza? Então, isso aqui é só seletividade química. Regras de soma, que foi o que o Pedro estava mostrando ontem. Bom, não sei se alguém falou do que é momento orbital de spin. Não, né? Bom, eu também não vou falar, mas assim, no fim, se você tem um material magnético lá, não, acho que você falou um pouco, não? Você tem o momento de spin, você tem um número quântico de spin lá, então você consegue definir um momento de spin, que é a soma dos números quânticos de spin lá. Momento orbital é uma força que está normalmente se opondo a aquele momento de spin.
O magnetismo global do sistema vai ser, na verdade, uma soma do momento de spin com o momento orbital magnético. Com essa técnica, você consegue, usando um desenvolvimento teórico de regra de soma, você consegue determinar especificamente qual que é o momento de spin do material, daquele elemento, e qual que é o momento orbital. Isso também isso é feito olhando para as bordas de absorção. E você faz umas integrais aqui, usando o acoplamento. Então, isso você usa bastante a questão do acoplamento spin-óptico, que é o que faz você ter duas bordas. As bordas, nesse caso aqui, borda L2 e L3. E aí, com o desenvolvimento teórico disso, se você faz o integral e subtrai entre uma e outra, você consegue tirar de uma equaçãozinha qual que é o momento orbital e qual que é o momento de spin. Ok? Bom, acho que isso. Aham. Aham. Sim. Por exemplo, sim, o acoplamento spin-órbita sempre vai existir nos casos que você tem por exemplo, se for num orbital 1s, você não vai ter. Igual a zero. Mas nos outros, você sempre vai ter. O que acontece por exemplo, em metais 3D, por exemplo, existe acoplamento spin-órbita lá no contínuo, só que existe uma propriedade que é quenching do momento orbital, que por causa da forma como estão os orbitais 3D, você tem uma diminuição do momento orbital lá no 3D. O acoplamento spin-órbita sempre vai ter. O que pode não ter, na verdade, é o magnetismo. Então, você pode aplicar XMCD, medir aplicar regra de soma, só que pode ser que você não observe nenhum sinal. Então, isso pode ser. Na verdade, por exemplo, um comentário, uma diferença entre o ferro. Aqui a gente está medindo na borda L2 e L3. Está medindo isso porque o sinal de diacroísmo é muito grande aqui. Por quê? Porque você tem um acoplamento spin-órbita tanto no nível de caroço, no nível 2P, quanto no nível que você está indo, que é o nível 3D, na contribuição dipolar. No caso de borda K do ferro, na verdade você faz uma transição no nível 1S para o 2P. Você tem acoplamento spin-órbita lá no contínuo, mas você não tem acoplamento spin-órbita no nível de caroço. E aí o que acontece é que o fóton não tem spin, o fóton tem momento orbital. Esse momento orbital é transferido para o elétron, e aí esse elétron vai, no caso da borda L, devido ao acoplamento spin-órbita, esse momento orbital do fóton vai ser transferido para o elétron, e aí, por causa do acoplamento spin-órbita no nível de caroço, ele vai ser sensível tanto ao momento de spin quanto ao momento orbital. No caso da borda K, no nível de caroço não tem não tem acoplamento spin-órbita, então você tem momento orbital, vai para o nível 1K, não tem acoplamento spin-órbita, então ele vai ser sensível apenas ao momento orbital. Então isso é uma diferença, por exemplo, nesse caso aqui de bordas L para bordas K. Também é possível medir dicroísmo magnético em borda K, só que a borda K você vai sondar apenas o momento orbital, enquanto que nesse caso em que tem acoplamento spin-órbita no nível de caroço, você vai ser sensível às duas coisas. Na verdade, dicroísmo em bordas L é em torno de 20 vezes maior do que em bordas K por causa disso, porque você não tem acoplamento spin-órbita no nível de caroço. Então, esse por exemplo, isso aqui são nanopartículas. Acho que tem mais gente que trabalha com nanopartículas que magnetismo aqui. Mas isso aqui foram medidas de dicroísmo magnético em nanopartículas magnéticas de ferro, nas bordas L, em baixa energia. E aí, aplicando regra de soma, fazendo aquelas continhas lá, a gente e olhando olhando o momento, não tem o que é cada coisa, tem, olhando qual que é a dependência do momento orbital, momento de spin e a razão entre eles, a gente viu que tinha uma redução
do acoplamento spin-orbit, e aí tinha específico nessa temperatura aqui. Então a gente viu uma anisotropia magnética cristalina específica em uma temperatura, olhando por essa dependência do momento orbital no momento de spin em função da temperatura. Bom, assim, é interessantezinho, tá bom. Então, só que aí outra coisa que pode também aplicar esse tipo de coisa foi nesse material de irídio, que é um metal 5D, que aí lá nos metais 5D você tem um acoplamento spin-orbit bem forte. E aí nesse ponto aqui a gente chegava a ter, essa amostra que a gente mediu tinha um magnetismo de 0.03 MB, que isso é muito fraco. Tipo, ferro, normalmente os magnéticos que a gente observa, que a gente tem comumente em torno de 1 MB, 2 MB. Aqui era super, super fraco. Mesmo assim a gente conseguiu medir um sinal de XMCD forte. Mas aí, uma coisa, aplicando a regra de Sommer, que a gente viu é que o momento orbital era o dobro do momento de spin. Isso é muito incomum. Normalmente você tem um momento de spin e aí, devido ao acoplamento spin-orbit, você tem um certo momento orbital lá que vai carregando. Aqui era exatamente o contrário. O momento orbital fazia ter um momento de spin. E aí uma coisa interessante também é você ver o sinal do XMCD na borda L3 e na borda L2 tem o mesmo sinal. Você olha aqui para a borda do ferro. Você olha aqui na borda do ferro, normalmente é um sinal invertido. Se eles tiverem a mesma intensidade invertida, você tem um momento orbital zero. Nesse caso aqui era tão grande que ele inverte de sinal e fica um pouco maior. Ou seja, é uma evidência só qualitativa se você vê um momento orbital grande. Beleza. De altas pressões, só um exemplozinho. Bom, vocês viram alguma coisa ontem, eu mostrei o que é os diamantes, como que a gente faz o experimento. Hoje a gente também faz, esse é um outro experimento que a gente faz aqui, que é dicroísmo magnético com conversão da pressão. E aí, uma informação é que enquanto a supercondutividade normalmente se aplica pressão e aí você fortalece a supercondutividade, o magnetismo é normalmente ao contrário. Se você aplica pressão, você destrói o magnetismo, normalmente. Isso, por exemplo, isso é um experimento feito aqui. Se estava aplicando pressão, aí você consegue destruir o magnetismo, só que de forma mais discreta. Até um certo ponto ele está mais ou menos constante, depois destrói. Lá na EMA também a gente vai conseguir fazer isso, só com os campos mais altos, tamanho de foco bem menor, mais otimizado, temperaturas mais baixas. Então a gente vai conseguir sondar tanto magnéticos fortes, quanto talvez usar isso para estudar alguns supercondutores e algumas outras coisas. Então, mas aí um outro exemplo de magnetismo sob pressão, bom, acho que isso é um trabalho do Ricardo, que naquele trabalho lá que ele mostrou mudando a valência, na verdade mudando a valência, que é mudando a estrutura eletrônica dos níveis mais próximo do contínuo, você vai ter alguns íons que são não magnéticos, e aí você pode reduzir o magnetismo. Mas não só isso, uma coisa que a gente viu bom, tem uma linha reta aqui, é antiferromagnetismo. Aplicando a pressão, a gente, em vez de destruir o magnetismo, a gente fortaleceu ele ao ponto de a gente passar de um material antiferromagnético, que tem spins contrários, para um material ferromagnético, que é evidenciado por essa curva de Hystéresis aqui. Beleza. Então, a questão de seletividade orbital, talvez alguém já tenha mostrado isso aí, mas bom, tem a questão das regras. Não lembrava, assim. Tem as questões das regras de seleção, bom, todo mundo lembra, né? Tem um ΔL mais ou menos 1, você vai do 2P para o 3D, ou ΔL mais ou menos 2, você vai do 2P para os 4F e 5F. Se você olha para essas contribuição dipolar e quadrupolar, isso é uma coisa que a gente dá para olhar não só com Chernus também, mas dá para olhar com dicroísmo magnético também. Que aí, se você olha aqui a intensidade desse pico aqui, que é um pico dipolar, e a intensidade desse pico quadrupolar, bom, isso aqui foi aplicando pressão, você vê uma transferência de intensidade, tipo esse pico aqui diminui, essa parte lateral, a parte à esquerda aumenta,
E isso é o que caracterizou uma transferência de carga dos níveis 4F para os níveis 5D. Então, essa transferência eletrônica também pôde ser sondada com dicruismo magnético e suportado também com simulações. E aí, mais quantitativamente, a gente conseguiu relacionar essa transferência de carga desse pico para esse pré-pico aqui, e aí identificou isso como um mecanismo que fortalecia o magnetismo nesse caso desse sistema, que era um semicondutor ferromagnético, que quando você aplicava a pressão, a temperatura de ordenamento magnético subia drasticamente, de 60 Kelvin para 200 Kelvin. Na verdade, em outro material aqui ele chega até a temperatura ambiente, que do ponto de vista de aplicação tecnológica é bem importante para a espintrônica semicondutor, que é algo que ainda está em desenvolvimento. Tem quanto tempo? Vocês têm que fazer mais perguntas, porque eu estou indo rápido aqui. Eu já estou acabando, tá? Vocês estão entendendo alguma coisa? Quem não é de magnetismo? Então, aí de questão. Então, esse daqui era basicamente sondando espectroscopia, que é de cruísmo magnético, sondando os bordos de absorção. Só que aí, uma outra coisa que é interessante que a gente pode fazer também é acoplar difração com espectroscopia. Nesse caso, a gente vai acoplar de cruísmo magnético com espectroscopia, que é DAFS, Diffraction Anomalous Fine Structure. Bom, antes do DAFS, tem outras coisas aqui também que dá para fazer a questão da refletividade, você faz os shines, em incidência rasante, também dá para sondar magnetismo, mas se você acopla difração com o XMCD, você vai ter outras informações, que é esse caso aqui, que quando a gente olha o experimento de DAFS basicamente você põe uma amostra na condição de difração, ou seja, você acha o pico de Bragg, você fica na condição do pico de Bragg. E aí, naquela condição de difração, você faz uma varredura de energia, então você faz uma medida de uma borda de absorção. Só que o crucial é que, ao variar a energia, você sairia da condição de difração. Então você tem que identificar, mapear o espaço recíproco lá, e aí você vai mudando a energia e você vai mudando os ângulos também para continuar na condição de difração. Quando você faz isso, você está, dependendo do pico cristalográfico do HKL que você está sondando, você pode estar sondando apenas um sítio cristalográfico ou apenas outro sítio cristalográfico, por exemplo. Então você consegue ter uma informação espectroscópica, mas também com a seletividade ao sítio cristalográfico, que é o que a gente fez aqui, que nesse material, que é um clatrato, quando a gente estava nessa condição, sondava de cruísmo magnético, olhando para um sítio cristalográfico, um HKL, um pico de difração, ou indo para outro pico de difração, a gente tinha informação do magnetismo daquele elemento, naquele sítio cristalográfico, ou do mesmo elemento, só que em outro sítio cristalográfico. Bom, dá para fazer o XMCD, olhar a estrutura eletrônica, tudo isso, mas uma coisa interessante que dá para fazer também é a curva de esterese, e aí ver as diferenças desses saltos, como que é o comportamento magnético, comportamento da magnetização, digamos, magnetização, como função do campo para um sítio ou para outro sítio. Isso provavelmente é a única técnica que consegue lhe dar essa informação. Não, aqui não tem nada a ver com pressão. Não, é só magnetização. Enfim, curva de esterese, você vai ver, para você definir um material magnético, normalmente isso é uma das coisas que você vai querer medir. Então, é meio bonitinho dependendo da sua estrutura.
Por exemplo, se você for medir em filmes multicamadas que tem interfaces bem definidas ou tem algumas informações extras, você pode até ver informações como essa. Você tenta, mais curvinha, bonitinho, aí de repente tem um salto e depois volta. Então, isso são informações de magnetismo que vai ser bastante determinado pela sua estrutura de interfaces e camadas. Nesse caso, esse material, na verdade, era um monocristal. Então, aqui a gente tem uma sonda local atômica, que ele é bastante sensível a como está a disposição atômica em torno desse íon. Então, esse tipo de estruturinhas, eles acabam aparecendo dependendo de como está a disposição de átomos ali em torno, que é, de certa forma, similar aos filmes finos estruturados, que tem diferentes interfaces que podem dar esse tipo de efeito. Poderia, só que nesse caso é um monocristal quase perfeito. Então em princípio não são defeitos, é informação da estrutura atômica local em torno daquele sítio mesmo. Bom, no meu está marcando 35 minutos. Acho que... Bom, mais ou menos era isso que eu ia mostrar, aquelas outras partes lá, mas é mais para dar uma visão geral do que tipo de informação você consegue tirar com dicroísmo circular magnético. Assim, tem várias outras coisas que se estuda atualmente, mas isso é só uma visão geral de efeitos. Acho que é isso. Perguntas? Tu mostrou uns gráficos de ferromagnetismo induzido por pressão. Relacionado com a distorção no caso, sei lá, se o material for um óxido e tiver esses clusters tetraedros ou dodecaedros, eles se deformam quando você aperta. Está relacionado com isso? O que motiva? Quando você aplica pressão, você está mudando as interações de exchange. Magnetismo... você consegue... Magnetismo vem de interações magnéticas entre os íons próximos. Pode ser uma interação direta, interação indireta, interação de troca, várias coisas. No fundo, magnetismo é a interação entre spins que estão próximos ou não. Quando você aplica pressão, o que você está fazendo você está aproximando os átomos. Então, inerentemente, você está não só aumentando ou diminuindo as correlações eletrônicas. Você tem uma nuvem eletrônica aqui, uma nuvem eletrônica aqui. Você aproxima elas, você vai afetar essa interação entre essas nuvens eletrônicas. Ao afetar essa nuvem eletrônica, ao afetar a estrutura eletrônica, você também está afetando essas interações magnéticas, interações que vão definir o magnetismo. E aí, por isso que quando magnetismo é muito sensível à pressão, porque você está pegando, por exemplo, você tem um ímã, com polo norte e polo norte. Você não consegue aproximar os dois, certo? Ou para você conseguir aproximar os dois, você tem que destruir o magnetismo deles. Mais, assim, não é exatamente a mesma coisa, mas digamos, fazer uma analogia. Aqui você tem dois átomos, tem uns spins lá. Se você aproxima eles, em alguns casos você vai fortalecer o magnetismo, só que em outros casos você vai ter que destruir o magnetismo para você conseguir aproximar. Quando você coloca pressão, a energia que você está colocando lá é muito grande. A energia de alguns GPa é uma energia muito mais forte do que a energia do íon magnético. Então você está colocando muita energia e para o sistema se manter naquela condição, alguma coisa tem conservação de energia. Então alguma coisa tem que desistir e deixar para lá. Então a pressão vence e o magnetismo destrói. Em outros casos, por exemplo, você tem átomos que estão muito longe e tem uma interação magnética fraca. Você aplica pressão, se aproxima mais eles e se fortalece a interação magnética. Então, basicamente,
aplicando pressão, você está mudando a posição dos átomos e você está brincando com as interações e exchange que vão definir o magnetismo. Então tudo depende do empacotamento, né? Se ele já for muito apertado, pode ser que bagunce, e se ele for folgado, quando aproximar... Isso. Ok, obrigado. Só um minutinho. Isso que você acabou de explicar, Narciso, eu posso explicar isso, relacionar isso com o emparelhamento eletrônico, na medida em que você aumenta a pressão pelo princípio de exclusão de Pauli, você tem um emparelhamento maior, alguma coisa assim? Também. Assim, numa visão simples da coisa, sim. O problema é que, por exemplo, no magnetismo, normalmente você vai sondar ou os íons 3D ou terra rara. Em um caso você tem uma coisa mais delocalizada e em outro caso você tem algo mais localizado. Quando você vai para essa visão de localizado, delocalizado, não é simples como eu tenho um elétron no nível tal e outro elétron no nível tal. Você tem bandas eletrônicas. Por isso que lá no início eu gosto de mostrar isso daqui, que é a densidade eletrônica de spin, que é o que vai definir o que você tem. Na prática, para entender melhor as coisas, às vezes a gente coloca, o Europa tem 4F7, e o outro tem 4F6. Uma visão para facilitar o entendimento, isso funciona. Só que na prática, você tem que entender como bandas. Por exemplo, o nível 5D é uma banda larga em energia, e está distribuído aqui acima do nível de ferro, para esse caso, enquanto que os 4F é bem localizado, então ela tem uma densidade eletrônica super alta, bem localizada próximo ao nível de ferro. Então, isso é uma coisa que você tem que ter cuidado com o magnetismo. No fim, se for ver, tem vários modelos para explicar o magnetismo de materiais, mas é difícil de ter uma explicação clássica, simples e direta. Você tem que ir para o mundo quântico, que é naquele negócio de que são probabilidades. Probabilidades de estar no lugar ou não. Obrigado. Eu queria perguntar sobre a curva de esterese que foi feita. Acho que é o último gráfico de seletividade de sítio. Por exemplo, no caso de um espinélio, eu posso investigar sítio octaédrico e tetraédrico de forma separada? Se na estrutura do seu material você olhar todos os fatores de estrutura e aí calcular para você encontrar um pico de HKL, sei lá, o 321, ou você olhar para o 100, aí você tem o pico 100 que você está sondando apenas um sítio, e aí vai no outro, no 321 lá, você está sondando apenas o outro sítio? Sim, isso seria possível. Nesse caso, na verdade, a gente não tinha isso. O que a gente tinha era um pico que era seletivo a apenas um sítio cristalográfico, não lembro se era o 100, era uma estrutura um pouco mais complexa aí, mas você tinha um pico que era apenas um sítio, aí você tinha outro pico que era uma combinação dos dois, e aí você tinha um outro pico que era também uma combinação dos dois, só que tinha uma proporção bem maior de outro. E aí, se fazendo a deconvolução dessas coisas, você tinha informação ou só do sítio 2A para o sítio 24K. Então depende bastante do fator da estrutura que você tem. Uhum. Outra pergunta, dá para fazer também levantamentos de uma curva em função da temperatura? Dá. Perfeito. Sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa. Não, esse não é a função da temperatura. Não tem aqui. Tem urânio aqui também, que o Ricardo gosta. O Ricardo gosta de muitos elementos, né? Europa e urânio. Mas aqui não tem a dependência de temperatura, mas Tem mais uma pergunta por aqui, né? Não era ali? Mas, gente, tô doido. Tem como você voltar naquele slide da fase supercondutora que tinha magnetismo também?
Aí eu não entendi muito bem. Então, uma fase era... Uma parte do seu material era supercondutor e outra era ferromagnética. Isso é um supercondutor do tipo 2 ou do tipo 1? Nesse caso aqui, se não me engano, é tipo 2. Isso, na verdade, a temperatura de ordenamento supercondutor é relativamente alta. Eu não lembro exatamente quanto é, não sei se é 40 Kelvin, algo como isso. Mas você lembra os cupratos, o IBCO, vários os supercondutores de alta temperatura, que são os tipo 2 não convencionais. Foi o prêmio Nobel para o cara lá em 1980 e pouco. A estrutura é muito similar a isso, é uma estrutura similar a perovskite. Essa aqui é uma estrutura de cuprato, você tem os octaedros, e aí lá nos cupratos você tem também planos de cobre, e aqui tem os outros elementos, não é rutênio, ítrio, bário ou outras coisas. Aqui é uma estrutura em que eles formaram esse composto que se mudou alguns dos elementos lá dos cupratos e colocou o rutênio, e aí nesse caso o rutênio conseguia ser magnético, é um magnetismo não muito forte, mas forte o suficiente para coexistir com a supercondutividade e não ser suficiente para destruir a supercondutividade por causa da distância entre esse plano e esse plano. Mas então seria como se tivesse o vórtice exatamente onde tem o rutênio e o campo penetrasse? Não tem vórtice aqui. Na verdade, isso não é um supercondutor 3D, digamos assim. Você tem os pares de Cooper, não é bem pares de Cooper, mas você tem a supercondutividade está confinada nesse plano aqui, apenas. Enquanto que o ferromagnetismo está confinado nesse plano aqui. Você pega a estrutura e replica ela inteira, você vai ter que se eu tivesse uma sonda atômica, que eu conseguisse sondar onde está o magnetismo, bom, nesse caso isso aqui foi uma sonda atômica, mas se você conseguisse ver em imagem lá, eu quero olhar onde estão os spins, que foi basicamente o que a gente fez aqui. Eles vão estar apenas nessa camada. Se existisse uma forma de olhar os elétrons supercondutores, que isso não existe, você veria que eles estão apenas nesses átomos aqui. Então a questão é que eles coexistem, mas eles não existem outros materiais não convencionais supercondutores que coexistem nos mesmos elementos. Esse é um caso que não é desse, não é supercondutividade mediada por magnetismo, mas é um exemplo que eles conseguem coexistir se eles estão mais ou menos próximos. Isso assim, eles estão bem próximos, na verdade, na mesma célula unitária. Chegou a ser feita alguma investigação na interface entre os dois, o que acontecia com o campo? Não, mas não tem interface. Você disse filme fino? Entre a fase supercondutora e aqui não é. A parte do rutênio. Então, foi isso que a gente fez aqui. A gente mediu o dicroísmo nessa camada aqui, e aí a supercondutividade foi medida no composto global. Mas como é átomos, não tem uma sonda local atômica para medir a supercondutividade, pelo menos não por enquanto. Para medir isso. Narciso, naquele slide onde você mostrou, falou a respeito do acoplamento spin-órbita, tem um exemplo de uma medida de dicroísmo. Isso. No caso, dá para medir o momento magnético do elemento com essas curvas, não é isso? Isso. Dá também para fazer uma espécie de estimativa ou quantificação da valência, por exemplo, do íon magnético ali que você está medindo, e se dá para fazer um estudo de, por exemplo, de valências mistas. Se pegar, por exemplo, o gancho do exemplo da menina do material espinel, por exemplo, se dá para investigar a valência mista através dessas medidas. Normalmente valência se olha pelo espectro de Chernys. Aqui, por exemplo, foi mais ou menos o que a gente fez aqui. Se você olha, tem um pico que é mais característico de uma valência, de uma configuração eletrônica, e outro pico que é de outra configuração eletrônica. Se você olha para o sinal de XMCD, na verdade você tem um pico super alto aqui, enquanto que aqui até você tem um pouquinho que é devido à contribuição da outra valência. O que acontece aqui é que essa valência aqui no Europe 2+,
ela tem uma configuração eletrônica que propicia o magnetismo, que é próximo de 4F7. Enquanto que essa outra aqui, que é próximo de 4F6, você tem um magnetismo super fraco, é paramagnetismo de Van Vleck. Então, enquanto esse daqui você tem magnetismo, essa valência tem magnetismo, essa outra não tem. A valência, normalmente a gente olha para os chanes, o magnetismo até você consegue ver, dependendo da bosta que você está sondando, qual que é o magnetismo de uma valência ou da outra. Obrigado.